Muitos alunos me perguntam se uma questão de história geral poderia ser anulada na prova de soldado, porque, conforme podemos observar, o assunto abordado na questão não condiz com o que é sugerido a ser estudado pelo nosso edital. Antes de avançar, eu sou o professor Éder e seja bem-vindo aqui ao canal Respeita a Geografia, concurso onde nós vamos comentar sobre a prova de soldado que ocorreu no último final de semana 2025, no mês de fevereiro. Então nós temos aqui a questão e os alunos questionando, não é? É uma questão que trata sobre a Primeira Guerra Mundial. Quando nós olhamos lá no edital, o que diz o edital para que nós estudemos? Vejam só, o edital fala justamente o seguinte, história geral, vocês podem visualizar aí o que diz. Primeira Guerra Mundial, o nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, globalização e as políticas neoliberais. Basicamente, o nosso edital vai versar sobre o século XX, não é? E não versa, portanto, sobre outros temas. E quando olhamos para a questão que nos foi exigida, nós vemos que a nossa prova exigiu que o candidato conhecesse um pouco além da questão da Primeira Guerra Mundial no contexto do século XX. Pediu para que o aluno soubesse um pouco o conteúdo precedente, no caso, a Primeira Guerra Mundial. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue para as pessoas que fizeram a prova de soldado e, claro, estão aí buscando entrar na carreira policial. E você que quer um curso completo para a sua prova, para que você acerte todas as questões de ciências humanas, conheça o projeto do Teorema Militar. Temos ali cursos para as diversas carreiras militares e também vestibulares. Dê uma olhada, o link está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Então aqui a questão disse o seguinte: avalie as afirmativas a seguir que representam fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial e assinale o que for verdadeiro e o que for falso, tá? Então, fatores que contribuíram para, eventualmente, a Primeira Guerra Mundial. Nós temos, lá no século XIX, a resposta, e é uma resposta interpretativa a respeito dos motivos que levam à Primeira Guerra Mundial, não é? E no nosso curso nós alertamos os alunos que a prova de soldado cobra o conteúdo que precede a Primeira Guerra Mundial. Aliás, não é a primeira questão das provas de soldados que tratam da Primeira Guerra Mundial e pede para que o aluno avalie as questões do século XIX, porque as questões do século XIX, da geopolítica da Europa, contribuíram para a Primeira Guerra Mundial. Exemplo, e nessa questão foi abordado este assunto, é o caso aí do que se compreende como neo-imperialismo e também o neo-imperialismo, que é o caso tanto da partilha da África, bem como também a partilha, vou até dizê-lo, não é? As partilhas tanto da Ásia quanto da África. E quais são os países que dividem na régua os países na Ásia e da África conforme seus interesses? Justamente os países que estarão envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, é o caso da Alemanha, ou mesmo, eventualmente, o caso da França, que estão envolvidos na Primeira Guerra Mundial e participaram da partilha da África e da Ásia, no que se compreende ali como corrida imperialista, no chamado neo-imperialismo, tudo bem? Então, as questões do chamado neo, ok? O neo, tanto o neocolonialismo, bem como também o neo-imperialismo, ou seja, a busca por matéria-prima, a busca por riquezas no território africano é motivo que justifica as tensões e conflito entre os países africanos, por exemplo. E isto está lá no século XIX, assim como a Guerra Franco-Prussiana. A guerra entre a França e o atual território alemão, grosso modo falando, é uma guerra que ocorre no território europeu e também contribuiu para a Primeira Guerra Mundial através do que nós compreendemos como sendo o revanchismo. Tá? Então, o revanchismo é um dos fatores importantes da Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Quando nós temos ali a França, eventualmente, insatisfeita com a questão do Reino Unido e o fato do da Prússia ter vencido a Guerra Franco-Prussiana e, por sua vez, ter conseguido obter o território de Alsácia-Lorena, que é um território em disputa, que novamente voltará a ser disputado no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, por mais que a nossa questão
trate de assuntos que dizem respeito ao século XIX, estes assuntos estão intimamente associados à compreensão da Primeira Guerra Mundial. E por isso é razoável que a prova tenha cobrado, embora o edital não deixe claro que cobrará assuntos que são do século XIX. Mas quando nós falamos em história, ainda que nós tenhamos a Primeira Guerra Mundial ocorrendo no século XX, a sua compreensão se dá no século XIX, tá? Então, por isso que a prova cobra. Então, faz parte da compreensão da Primeira Guerra Mundial justamente as questões políticas da Europa do século XIX. Quando nós abordamos nas aulas, muitas vezes os alunos ficam, nossa, incomodados porque quer um bizu, quer só uma dica, isso não resolve. Tem que entender os motivos, reitero, que levaram à Primeira Guerra Mundial, e aqui 2 deles apareceram na nossa questão. Vejam só, diz ali a primeira assertiva. O crescente ideal do paneslavismo, que buscava a unificação de territórios eslavos, e o pangermanismo, que buscava a unificação dos povos germânicos, são motivos que levam à Primeira Guerra Mundial, verdadeiro, tá? Então a primeira assertiva é verdadeira. 2. As disputas imperialistas por territórios coloniais na África e na Ásia contribuíram para a intensificação das rivalidades entre os países da Europa, verdadeiro, tá? Então verdadeira assertiva 1 e assertiva 2, tudo bem? No caso ali, a busca por matéria-prima, mercado consumidor, no contexto da segunda Revolução Industrial e a chamada partilha africana, por exemplo. Tá? Verdadeiro. 3, por fim, o sentimento revanchista prussiano, ó a questão aqui, né? Surgido após a derrota da Prússia na Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana é justamente uma disputa pela região de Alsácia-Lorena, mas a Prússia é vencedora. Tudo bem? Então a Prússia é vencedora da Guerra Franco-Prussiana. Tudo certo? E por isso, portanto, não é o revanchismo da Prússia em relação ao território conquistado na guerra, porque a Prússia vence. E quem perde o território naquele contexto foi a França. Então seria verdadeiro, falso. A alternativa aqui condiz com o gabarito divulgado pela FGV. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu reitero, curta, compartilhe e venha estudar conosco. Venha compreender os assuntos para ser aprovado na sua prova. No mais é isso. Bons estudos. Conforme sempre digo, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.